Alô, gente querida que nos acompanha sempre no nosso momento Lobo da Costa. Novamente estamos aqui para conversar sobre ele, nosso querido Francisco Lobo da Costa, e também sobre a nossa querida Elvira. Bom, hoje, antes de nós propriamente iniciarmos já o episódio de hoje, eu quero dar um aviso muito importante. Nós estávamos em férias e voltaremos das nossas férias no dia 25 de março. Nesse dia 25 de março será o primeiro sarau do ano de 2025. Então, esse sarau, e que eu convido a todos para esse sarau, vocês já sabem que a entrada é totalmente gratuita, não há preço para entrar. E esse sarau sempre é feito no Clube Cacheral. E agora, como o Clube Cacheral vai entrar em um processo de reforma do seu telhado central, ele não poderá ser mais no Clube Cacheral. Então, o nosso sarau do dia 25 de março será no Instituto São Benedito. O Instituto São Benedito fica na Praça da Catedral, bem central, né? Entre as ruas Anchieta e Félix da Cunha. Então, eu espero todos no nosso primeiro sarau do ano de 2025, no dia 25 de março, lá no São Benedito. Bem, e agora então vamos para o nosso episódio de hoje. No nosso episódio, nós vamos conversar com um dos nossos queridos autores do nosso livro Calendoscópio Lobiano, volume 2, que é um autor de Punta del Este, que é nosso amigo e vizinho lá em Punta del Este, que é o poeta Henrique de los Santos. Então, Henrique, como a gente já o qualificou em outras ocasiões, o Henrique, além de ser poeta, ele também tem um grande amor pelas letras e as artes e também pelas flores e plantas. Ele adora esse aspecto, essa área. Ele fez uma linda poesia homenageando o nosso Francisco Lobo da Costa, e é isso que hoje nós vamos tratar. Vamos conversar então com o nosso amigo, querido poeta Henrique de los Santos. Alô, amigos de nosso momento Lobo da Costa. Estamos aqui em Punta del Este conversando com os amigos, especialmente com o Henrique de los Santos, que também colaborou no nosso livro Calendoscópio Lobiano 2, e que foi um prazer tê-lo conosco nessa empreitada do livro. Então nós vamos conversar com ele sobre algumas coisas, especialmente sobre, ele já até trouxe o nosso livro, e sobre o poema que ele compôs para o nosso Calendoscópio Lobiano. Então, Henrique, tudo bem contigo? Tudo bem, muito prazer. Sim. É um prazer a gente conversar, né, com essa nossa plateia do YouTube. Que vai crescendo cada vez mais. Que vai crescendo e que vai nos entusiasmando. Sim. O último episódio nós tivemos muitas pessoas conversando conosco, pedindo coisas, que isso para nós é ótimo. Então, se assim quiserem, será ótimo. Então, Henrique, a primeira coisa da nossa entrevista, quem é o Henrique de los Santos? Bom, vou falar um pouco dele, um pouco eu conheço.
é um jovem que nasceu em Tacuarembó, no interior aqui do Uruguai, numa região de muitas zonas rurais, dedicada à pecuária, à agricultura, e cresceu em uma família com essas características, dedicada a esse trabalho, mas com uma forte influência cultural do Rio Grande, da cultura do gaúcho, da poesia nativista, e isso foi forjando uma devoção por a literatura brasileira e a poesia. Se bem não falo muito bem português, mas um pouco. Fala, se entende muito bem. Então eu também tenho muita admiração desde muito pequeno para a natureza. Sim. Então isso foi ganhando em mim um desejo de, quando à medida que foram passando os anos, trabalhar com as árvores, com as plantas, com a reprodução das árvores nativas aqui do Uruguai. E hoje é ao que eu me dedico. Sim. Aqui na zona de Maldonado. E o que também se vê no poema, e várias coisas que eu escrevo. Não sou um poeta profissional, muito longe disso, mas o que eu sinto, eu escrevo. E aqui se nota também essa raiz nativista. Bem, mas eu sei que tu também é estudante de literatura. Professorado. Sim, isso que é bom, né? Sim. Então também vai... já está quase no final, né? Quase no final. Sim. Isso é muito bom. Bom, e agora eu tenho que te perguntar, claro, como tu conhecestes Francisco Lobo da Costa, que é o nosso querido mentor? Sim, eu conheci porque foi você, Ângela, que me acercou à obra de Francisco Lobo da Costa, e mais ainda porque o meu pai, José, participou do Calendoscópio volume 1. Isso e mesmo. Então ele leu muito sobre Lobo da Costa e eu não participei, mas um pouco a gente falava e fui conhecendo. E se bem não li muito poemas dele, mas os poemas que eu li, encontrei muita conexão com os poetas daqui do Uruguai, alguns poetas daqui, poetas do interior do Uruguai, que tinham a mesma inquietude de se preocupar muitas vezes por pessoas que não tinham voz, por pessoas que muitas vezes não tinham possibilidade na vida do campo rural, que viviam situações difíceis, e os poetas aqui, como que também nombro no poema, davam voz a essas pessoas, e isso, encontrei essa ligação e foi o que mais me chamou a atenção. E eu, a partir daí, comecei a ler mais, e tanto que participei nesse volume 2, que é um orgulho para mim. E para nós também é um orgulho tê-lo no nosso Calendoscópio volume 2. Bem, eu gostaria também de te perguntar, e do Instituto? Já poderemos considerar que o Henrique é um lobiano? Pode ser. Nem perto das pessoas que integram, mas são simpatizantes. São simpatizantes. Tenho muita admiração, eu posso aportar. Sim, e já participa do nosso grande grupo no WhatsApp, né? Tu e o José, que é o pai do Henrique, também participam do nosso grupo, que é o Instituto Francisco Lobo da Costa, no WhatsApp e no Face. No Face. Isso, Sim. nos dois lugares. Bem, e aí,
que tu achas assim da personalidade, se a gente pode dizer, do nosso Francisco? O que nós fizemos no Momento Lobo da Costa no início, nos capítulos, nos episódios iniciais, é contar a vida do Francisco Lobo da Costa, que essa vida parece um romance. Porque ele era um jovem, desde cedo, 12 anos, começou a escrever poesia, né? Era jornalista e muito bem recebido nos saraus da nossa cidade de Pelotas. Até eu te convido, quem sabe, algum desses saraus tu poderá estar presente e ler ou declamar a tua poesia, que será uma honra para nós. E se apaixonou, estamos fazendo uma síntese muito rápida, se apaixonou pela Elvira, uma moça de família abastada, rica. Os pais não quiseram nada, não queriam Francisco como nem o namoro, nem como genro, né? Um esposo da própria Elvira. E aí o que aconteceu é que deram um noivado para Elvira, um noivo para Elvira. A Elvira não queria, mas acabou, houve problema no noivado ali, que o Francisco declamou vingança. A noiva se sentiu, a Elvira se sentiu tão entristecida que desmaiou. E não houve mais noivado, e daí eles se encontraram algumas vezes, mas aí o nosso Francisco, que era jornalista, teve que ir para outro lugar, porque Pelotas ele estava fazendo umas campanhas políticas e o partido contrário, etc., não gostou e tinha voz de prisão para ele, Francisco, e para o Moncorvo Júnior, que era o dono do jornal que publicava, né? Então eles tiveram que ir embora, foram de navio e podiam ter vindo diretamente para o Uruguai, e quase vieram, porque o comandante do navio achou por bem deixá-los em Jaguarão. Então levou-os até Jaguarão e os deixou lá. E com isso eles não foram presos, porque a polícia, pelo partido contrário, tinha sido acionada para prender. Então, ele, depois disso tudo, acabou se casando em Jaguarão, casou para honrar a moça e tal, e depois, quando retornou a Pelotas, ele infelizmente já tinha tido alguns problemas financeiros, etc., e começou a beber, e aí fazia poesias lindas, mas bebia. Ele queria sair do vício e não conseguia, se internava voluntariamente na Santa Casa, mas não conseguia vencer aquele vício. É difícil, né? Até hoje, muito difícil. Sim. Até que no dia 18 de junho ele saiu, tendo alta, e vai para uma zona de bares, etc. E tinha dinheiro da sua internação lá. Ele é assaltado, esfoliado, retiraram esfoliados quer dizer agredido, assim, né? Sim. Ferido. Tiraram suas roupas, deixaram em cirolas, e ele fica ali muito cedo já, desde às 7 horas da manhã, de 7h já tinha sido visto ali. E acaba morrendo. E a causa da morte é hipotermia, congelamento, né? Ele estava, claro, que embriagado. Pois é, o que tu me diz dessa personalidade? E a vida de um personagem, a vida de um personagem, de
de uma novela literária. É mesmo, de sim. muita aventura, o que a gente aqui fala, muito inquieto, muito eclético também, fazendo muitas coisas. E isso também chama atenção porque a movimentação, né? Aqui para a vinda para Jaguarão, em Montevideo também, o batismo Sim, da filha, né? Eu pulei, eu fiz um resumo mais da vida do Francisco Pernambuco. Mais porque nessa época não era tão fácil viajar como é hoje. Sim. Mas o que... inclusive mais interessante um outro episódio a gente já disse que o Henrique conseguiu, através de pesquisas, ver que a menina foi batizada, né, com o nome de Basília Amanda. Né? Isso a gente não tinha conhecimento, porque todos os outros livros e o próprio Francisco falava dela como Amanda, mas ela tinha um prenome, né? Isso, sim. E ela nasceu em Montevidéu, né? E uma vida muito quase de um aventureiro, né? Vivendo muitas emoções desde pequeno e com algo também bastante típico da época, que eram os ideais, não renunciando aos ideais. Sim, os seus próprios ideais, né? Ideais e propósitos, e levando a sério. Sim, sim. Bom, ele era assim, no Uruguai, não sei, da poesia social, mas no Brasil, depois de Castro Alves, que era um baiano, quem melhor trilhou pela poesia social foi o Francisco Lobo da Costa. Isso dito por todos os cronistas sociais e todos todos os estudiosos, né, dizendo isso dele. Então, e os ideais dele dentro da poesia social, para a época que ele conseguiu ver, foi a abolição da escravatura, porque ele ainda estava vivo. No dia 13 de maio de 1888, ele estava hospitalizado, ele fez até uma poesia para isso. E outras coisas não conseguiu ver, porque ele morreu em 88, né, infelizmente. Ele apreciava o nosso imperador, o Dom Pedro II, o enaltecia, mas claro que ele era republicano também, né? Sim. E ele queria um grande projeto, assim, a igualdade de todos, que isso até hoje a gente quer, né? Queremos, utópico, a igualdade de todos no mundo, nas classes, etc. Mas aí isso ele não conseguiu ver, nem não sei se nós vamos conseguir, mas vamos tentar sempre, né? Então tá bem. E não sei se terias mais alguma coisa a querer dizer, assim. Não, eu acho que o poema, somente, sim, que é o que também tem que ver com o que eu falava dos poetas, sim, que eu nombro aqui vários poetas e vários poemas, sim, próprios, que têm a mesma ideia. E também justamente foi o 12 de julho, o Dia do Poeta, que eu escrevi. Mas que legal! Marcou, 12 de julho é o Dia do Poeta Pelotense. Sim. E é o dia do nascimento do Francisco Lobo da Costa. Deu a coincidência, nesse dia eu escrevi. E também fazendo a relação com a época que ele esteve aqui em Uruguai. Sim. E que era a época aqui em Uruguai, houve uma revolução muito grande que durou 2 anos. E eu acho que... Sim, ele escreveu até isso. Deve ser nas décadas que ele esteve aqui, de 1870, 1880. Ele teve 79 e 80, certamente. Esses 2 anos ele se quedou, ficou por aqui. Mas depois se sabe que 81 já está retornando para Pelotas.
ele vai para Rio Grande e tal, e retorna para Pelotas. Mas ele escreveu, como é que é, 27, agora a data da tomada dos blancos, o nome da peça é Os Blancos em Jaguarão. Então, quando os blancos entraram e os brasileiros conseguiram afastá-los de lá. Sim. Bom, então, em Cerro Largo tinham muita força esses anos. Então, tá bem. Então agora vamos ouvir o Francisco. O Francisco tá conosco aqui. Então, o nosso querido amigo Henrique lendo a sua poesia. Llamado Los Poetas. 12 de julio, Día del Poeta pelotense, del poeta de una tierra que fue sembrada en versos pobres, pero un otoño madrugador de heladas nuevas cosechó el fruto maduro rebosante de riqueza que facultó a Lobo da Costa a vestirse de leyenda y caminar historia adentro en un sueño sin fronteras, dejando el recuerdo poblado en conciencia de vida e idea. Se habla que en mi Uruguay, en Rocha, Cerro Largo o La Valleja, Francisco empapó sus pupilas de un paisaje arisco de quebrada y sierra. La mano grande del oriental apretó fuerte la mano del poeta, pero el corazón afligido en angustias no encontró bálsamo para sus penas. Tiempos bravíos, mi patria tenía los rumbos de hombre, caballo, espada y gesta, fue rebelde, federal y artiguista, un pueblo alzado en clarines de guerra. Cuando la montonera floreció en caudillo, pariendo un entrevero de lanza fieras, que otrora habían traído a la independencia a lomos, de potros y cautiva, la libertad en las piedras. Por él auguriza aún la nación que viera Francisco, y al ser humano le quedaban muchas deudas. La deuda del soldado sin nombre, de la viuda, del criollo, del esclavo y mestizo que fueran puntales parejos y sin nudos, hombres y mujeres que su palabra, una sentencia. Cuando un alma en caridad se levanta poblando una injusticia en letras, se pueblan las líneas de coplas populares y del pueblo mismo florece la idea de romper las cadenas que aprisionan, la voz del desvalido hombre que espera al poeta liberar hacia cada punto cardinal el trazo en granito de su pluma viajera. Allí Osiris y las flores nativas del monte aromaron con su canción secreta las picadas del Xi, donde el montaraz vio emprender vuelo a sus pájaros de piedras. Serafín le cantó al orejano, al matrero, a la pulpera, y a la sublevada patriada estuvo Hidalgo junto a los murallones de guitarra y letra. Derramó tinto minuano y norteño, el vasco Insaurralde, el poeta de la sierra, José Alonso y Treyes, Zampayo y Regules, Yamandú Rodríguez y Wenceslao Varela. Fueron los poetas orientales que, cortándole el rastro a la leyenda, para seguirla por los ríos, a los bañados, a las cuevas, cruzaron los montes de Pitanga, Blanquillo y Tala, para dejar nuestra historia dulce de nostalgia y una yesca musical para un tiempo en espera. Espera por el canal de los versos un torrente ingenio de sangre nueva, que retome su cauce dando voz al oprimido, volviendo a las raíces nuestras, teñidas de punzó como la franja que atraviesa la bandera de los pueblos libres, la de Artigas, nuestro caudillo de Montoneras, rumbero de los orientales, tallado su legado en la enseñanza suprema de que los más infelices fueran más privilegiados, el anhelo más preciado de la patria vieja. Ah, muito bem! Muito obrigado. Tá ótimo! Nós gostamos muito da apresentação. Que página está no nosso calendoscópio? Tá na página número 46. Isso, na página 46 vocês encontram um pequeno mini currículo do nosso poeta aqui, Henrique, e também na sequência a linda poesia que agora vocês ouviram. Então, muito obrigada, Henrique. Adorei a tua participação. Vamos ver se nos encontramos também em Pelotas ou novamente aqui em Cumpra. Se Deus quiser, muito obrigado.
Então, gostaram da nossa entrevista? Realmente foi ótima, é muito bom conversarmos sobre o nosso Francisco Lobo da Costa, e especialmente com pessoas como são os nossos queridos autores do Calendoscópio Lobiano 2, que gostam do Francisco Lobo da Costa, que se interessam pela vida dele, que se interessam pela obra, que nem o nosso querido diretor, João Ferreira Filho, que também é um escritor e muito bem sucedido na sua escrita, e nós vamos ter que marcar oportunamente uma entrevista com ele. Então, a de hoje vocês já viram que é com o Henrique, que foi uma ótima entrevista sobre uma poesia muito bonita, que eu gostaria que vocês relessem no nosso Calendoscópio Lobiano. Para encerrarmos esse episódio, então, eu convido novamente a todos para o nosso primeiro sarau de 2025, que acontecerá não mais no Clube Caixeral, mas no Instituto São Benedito, que fica ali na Praça da Catedral. E esse sarau vai se iniciar no dia 25 de março de 2025, às 19h30, como é o nosso horário habitual. E eu quero que todos vocês estejam conosco neste primeiro sarau e todos os do ano de 2025. Agradeço a presença de vocês no nosso diálogo e até um novo episódio. Fiquem com Deus. Um beijão.